Pela manhã nós terminamos lendo o texto de Êxodo capítulo 18, não foi isso, Leomar, que nós fizemos? Êxodo capítulo 18 particulariza a narrativa dos juízes referente à constituição jurídica que nós estamos estudando na paraxá de hoje. Notem que dentro de um aspecto social, a jurisprudência comunal, aquela que nós temos obrigação de aplicar nós mesmos, ela dá uma característica que torna a Torá particularizada em relação às leis, que é a descentralização. Porque é muito comum, quando nós olhamos a questão judicial, nós pensarmos no tribunal, Leomar, no juiz, na acusação e na defesa, como algo central em torno de um processo, quando na verdade a minha e a sua vida constitui um processo particular em todo o meio social que nós vivemos. Ou seja, em todo o tempo eu tenho por obrigação enxergar a necessidade de que eu preciso julgar aquilo que eu absorvo, porque o que eu absorvo, Mateus, é o resultado daquilo que eu pratico. Se eu bebo, Liz, o que acontece? Eu fico bêbado. Se eu ouço palavrão o tempo inteiro, automaticamente eu vou soltar o palavrão com mais facilidade. Nós somos frutos daquilo que nós absorvemos, que nós processamos, mas não quer dizer que eu não tenha controle sobre aquilo que eu absorvo, porque muitas vezes nós somos envolvidos numa situação, por exemplo, se nós viermos para o Shaharit às 6 horas da manhã de uma segunda-feira de carnaval, é impossível eu não passar por meio de um ambiente que vai ter 1 milhão de situações que podem me botar em dificuldade. Não quer dizer que eu não possa lutar contra um processo alheio à Torá que está em desenvolvimento dentro de mim, mas via de regra, tudo que nós absorvemos, seja pela visão, pela audição, pelo tato, pelo paladar e pelo olfato, ela se torna o resultado de uma situação na nossa vida, numa prática que nós fazemos. Então, a grande questão gira em torno de quê? Aonde que é que eu estabeleço, Leomar, esse julgamento diário na minha vida? Nas portas de entrada do meu ser. Se eu não cercear, se eu ficar no celular o dia inteiro, Leomar, se eu ficar na rede social o dia inteiro, é impossível que ao final de um dia eu não seja influenciado por algo que eu permiti. Agora, se eu medito na Torá dia e noite, como diz a palavra, o Salmo diz, porque eu medito na tua lei dia e noite. Qual é o resultado disso? É o mesmo resultado de qualquer outro estímulo que eu permito que algum dos meus sentidos absorva. E aí o resultado é Torá na prática. Então, via de regra, quando nós temos essa condição descentralizada, Leomar, nós temos que entender que o meio social que nós vivemos, ele é composto por inúmeros processos independentes que acontecem, mas que em algum momento eles precisam confluir, porque uma sociedade harmônica, o que nós falamos de manhã? É uma sociedade que obrigatoriamente se sustenta pelo quê? Pela unidade de pensamento e de postura. Não tem jeito. Esse é o grande desafio da vida coletiva e da vida social. Outro fato relevante é a característica da descentralização para advento da justiça. De forma que mesmo nos lugares mais remotos, Leomar, onde você imagina que não chegará, a eleição seja permanente ou temporária de um juiz. Prestem atenção nisso. E isso daria condições de uma causa ser julgada em tempo hábil, mesmo que esses façam adesão momentânea à Torá. Nós temos que saber enxergar esses aspectos da vida, tá certo? Muitas vezes, Ulisses, quando a gente pensa assim,
o Leomar trouxe uma palavra para mim, e essa palavra atingiu o meu ser. Aí eu olho, o Leomar é um homem que teme a Torá, participa do serviço, ensina a palavra, faz tzedaká. É mais fácil eu enxergar na figura de um homem temente a Elohim na sua vida cotidiana, que ele pode ser um veículo de juízo e de julgamento na minha vida. E se o ímpio, num lampejo, ele se torna um com a Torá e ele é o meio para estabelecer o juízo na sua vida? Só que se você olhar para a vida dele como um todo, você pode não enxergar um julgamento de Adonai necessário num aspecto da sua e da minha vida e eu deixar passar a chance. Sabe onde é que acontece mais comumente isso aqui? Relação entre pais e filhos e no casamento. Vou contar uma história aqui para vocês. Cadê o Juan? Juan tá aí? Não, tá lá embaixo na oficina, né? Tá. Eu estava conversando com ele ali embaixo. Eu, quando tinha 17 anos, Lucas, eu só queria uma coisa da vida: continuar sendo atleta de voleibol igual eu fazia a minha vida toda. Só queria isso. Estava estudando, passava na escola sem problema. Aí foi chegando, Lícia, aquele famoso momento do cursinho. Nós somos da época do cursinho, né? Aí meu pai falou assim: e aí, você vai para quê? Biomédicas, exatas ou você vai para humanas? Eu falei: pai, eu quero jogar vôlei. Quero ir embora daqui e seguir a vida de atleta. Aí ele falou: você quer fazer isso? Tá bom então. Aí acabou o segundo ano do científico, matriculou no terceiro ano do científico, no Salesiano eu estudava. E aí o Ulisses, ele me faz um convite: filho, vamos sair para comer um sanduíche? Eu falei: vamos lá. Tá bom. Aí deixou eu comer, né? Aí ele falou assim: qual profissão você vai seguir? Aí eu falei assim: não, pai, já te falei, eu quero jogar vôlei. Ele falou assim: isso daí não é uma opção para você. Você tem que fazer alguma coisa da vida. Aí eu falei: pai, você não vai me apoiar não? Eu falei: não, nem sua mãe. Eles já eram separados na época, mas era definido: não vai jogar vôlei não. Tá bom. Pai, talvez eu goste de computador, vou pensar em fazer engenharia da computação, ciência da computação, alguma coisa assim. Ele falou assim: assim eu não posso te ajudar não. Você vai ralar sozinho, meter a cara na vida e segue seu rumo. O que mais que você pensa? Pai, não sei, eu gosto de veterinária, mexer com a fazenda, boi, cavalo. Ele falou assim: é uma boa, mas eu não posso te ajudar não. Não tem condição de te dar apoio nenhum, porque não tem onde te... Mãe está rindo lá que ela lembra dessa história. Eu não tenho como te apoiar não, porque infelizmente você vai ter que ir para a roça, morar no interior o resto da sua vida, ir de fazenda em fazenda trabalhando, papapá. Aí eu falei assim: pai, não sei. Abriu um curso novo, oceanografia. Ele falou assim: você vai querer viver mergulhando no mar? O que você está arrumando? E ele foi só assim em mim, ó. Tum, 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 tum. Aí acabou a conversa, ele falou assim: você não falou em medicina. Você não pensa em ser médico não? Eu falei: não, mas medicina eu posso te ajudar. Meu pai é médico, para quem não sabe. Medicina eu posso te ajudar, e posso te ajudar bastante, tá? Tá bom. Pai, não sei. Medicina eu posso te ajudar bastante, você vai ter todo o meu apoio, não sei o quê. Nitidamente ele estava me enquadrando para que eu desse continuidade à carreira profissional dele. Ele nunca escondeu isso de ninguém. Tudo bem. Aí eu fui estudar, resolvi fazer um protesto. No terceiro ano, estudei nada, Ulisses. Fiz ele pagar o ano do cursinho todinho. Estudei nada. Fiz o vestibular no final do ano, qual foi o resultado? Meu protesto foi o mesmo que reprovação no vestibular. Aí ele me chamou para uma nova conversa, depois que eu tomei a bomba na UF, Sandra. De novo, lá no sanduíche, no mesmo lugar. Meu filho, não deu esse ano, né? Eu falei: pai, não deu não. Não peguei um caderno para estudar, só assisti às aulas. Tá bom. É o seguinte: se você não passar esse ano, você vai trabalhar. E eu também não vou poder te ajudar, não. Ou você passa esse ano, ou você segue sua vida e você vai trabalhar. Aí a revolta diminuiu bastante, né? Porque eu falei: bom, 18 anos, começar a trabalhar, vou trabalhar com o quê, né? Aí eu comecei a sentir a famosa água batendo lá embaixo, né? Eu falei: bom,
tem que estudar. Aí eu resolvi estudar. Aí ele falou assim, ó, tem faculdade no Rio de Janeiro no meio do ano. Eu já pesquisei, tem 5. Se matricula e tenta já no meio do ano, que se você passar, você garante o final do ano, você já está garantido. Me inscrevi em 4, passei nas 4, entre os 10 primeiros nas 4. Aí eu fui todo feliz, falei, não, tá bom, já garanti, né, Lucas? Vou lá fazer a matrícula, tranco a faculdade, final do ano eu passo em Vitória e minha vida continua em paz. Cheguei lá, as 4 faculdades, você precisa cursar o primeiro semestre para poder garantir a tranca do resto da faculdade. E assim foram 12 anos na estrada. Do Rio de Janeiro, 6 anos, depois 6 anos em São Paulo, e eu voltei. O que eu quero falar para vocês, contando essa história, que parece uma história besta e tudo? Quem foi o juiz na minha vida? Um homem que não guarda a Torá, ele me ama, eu o amo, tenho uma relação excelente com meu pai, mas naquele momento ele foi inflexível comigo. Hoje, eu posso criar 2 filhos por causa do que ele fez comigo lá atrás. Eu podia ter sido um filho pirracento, ter tomado mais uma bomba e botado a cara na frente, vou trabalhar e sigo minha vida. Ok, podia ter feito, mas hoje eu posso sustentar 2 filhos, graças ao Eterno, por causa do que ele fez comigo lá atrás. Ele foi um juiz para definir um pleito que eu mesmo era incapaz, queria sonhador, queria ser jogador de vôlei. Isso acontece na nossa vida o tempo inteiro, e filhos, filhas, prestem atenção. Nós, como pais, vamos errar mais do que vamos acertar com vocês. Mas nós só precisamos acertar nos pontos nevrálgicos, encaminhá-los nas coisas certas e que são divisores de água na vida de vocês. O resto a gente está autorizado a errar, porque faz parte da vida. Agora, se eu vejo um filho numa situação que eu, como pai, preciso julgar uma situação para benefício dele, eu, como pai, não posso me isentar de fazê-lo, seja por uma boa sentença ou uma má sentença. E o filho precisa reconhecer o pai como um juiz que quer me colocar na situação que me fará manter a minha vida com Adonai. Isso acontece o tempo inteiro. Porque o Juan estava me perguntando assim, Léo, como nós vamos reconhecer a jurisdição real, sacerdotal e profética nos nossos dias? Eu falei, Juan, a Anne está aqui, ela estava junto, a gente conversava. Eu falei assim, se o prefeito chegar a você, você está diante de uma jurisdição real. Ele é o governante da cidade. Se o dono da empresa que você trabalha bota você dentro do gabinete dele para conversar com ele, ele é o governante da empresa. Isso não é uma coisa filosófica, Leomar, para pensar numa monarquia que fica encastelada e naquele tipo de rei. Não. É uma autoridade sobre governo. O sacerdote, quem são? Se não são os homens, guardiões de Torá e cumpridores de Torá no local onde você habita. Quem são os profetas? As pessoas têm a visão equivocada de profeta por causa de um ranço cristão que a gente carrega, mas profeta nada mais é do que aquele que vem e fala na boca a Torá que você precisa receber naquele momento. O difícil é você olhar para alguém que diz assim, o Eterno me falou o quê? E você saber se aquilo vem da parte de Adonai ou não. Mas isso não está longe de nós. Nós convivemos com isso, Leomar, o tempo inteiro. O Leomar chegou para mim no final do estudo e falou assim, eu preciso conversar com você, que eu recebi uma palavra do Eterno. Foi ou não foi? O que o texto da Torá diz, Leomar? Que se essa palavra se cumprir, ela veio de Adonai. Se ela não se cumprir, não veio. Não é difícil identificar isso, mas acontece o tempo inteiro do nosso lado. Ou seja, nós vivemos as jurisdições do ponto de vista bíblico recorrentemente no nosso cotidiano. E aqui em especial em Piaçaba. Nessa casa aqui então, tirando os mais novos que chegaram há muito pouco tempo, ainda estão para pegar o ritmo, mas assim, é nítido e palpável. Então é esse aspecto aqui que nós precisamos entender, que essa descentralização tira de nós a fantasia e a ideia de que essas jurisdições são coisas assim, eu tenho que pegar o avião, Ulisses, e ir para Jerusalém, no Beit Din de Jerusalém. Não.
Observa aqui um detalhe. Eu queria mostrar para vocês aqui dois textos. Um que é um texto flagrante. 1 Samuel capítulo 7. Abre lá, verso 5. Você sabe por quê, Ulisses? A gente olha, por exemplo, para o problema que o Brasil vive político-jurídico hoje, a gente fala assim, nossa, Satanás está governando a nação. Já viu isso? Que Satanás está por trás de tudo que está acontecendo de ruim na nação. Eu sinto em dizer a vocês, o STF é a jurisdição de Adonai julgando a nação brasileira pelos pecados da nação, tá? Mas se levantarem 10 justos, a nação pode ser poupada. O presidente antissemita que nós temos hoje é uma jurisdição real que Adonai colocou para nos corrigir. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Presta atenção. Verso 15. E julgou Samuel todos os dias de sua vida em Israel. Samuel nasceu nazireu, foi juiz sobre Israel e morreu julgando Israel. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares. Porém voltava a Ramá, porque sua casa estava ali onde julgava Israel e onde edificou um altar. É difícil ver Samuel como um juiz? Não. Um homem santo, consagrado no ventre, nazireu, está mais do que na cara, né? Pois fazia o papel dele, Ulisses. Viajava o país o ano inteiro, de cidade em cidade, julgando. Agora vai lá em Ezequiel capítulo 30, no verso 10. Duro é ver isso aqui agora, ó. Duro é nós reconhecermos isso aqui agora. Ezequiel, capítulo 30, verso 10. Assim diz o eterno Elohim, eu, pois, é Adonai que está falando, eu, pois, farei cessar a pompa do Egito, por intermédio de quem? Um déspota, ditador, rei dos caldeus, rei da Babilônia. Ele e o seu povo com ele, os mais terríveis das nações, ou seja, não era gente boa não, tá? Assassinos cruéis, homicidas cruéis, serão levados para destruírem a terra, desembainharão a espada contra o Egito e encherão de trespassados a terra. A jurisdição aqui foi real, mandou o rei de uma outra nação destruir um outro país todinho. Aí é mais difícil da gente ver, né? Porque no nosso prisma, quem faz isso é o quê? São os homens santos de envergadura religiosa. Mas aqui, se nós temos um presidente hoje que temos, um sistema jurídico hoje comprometido e um congresso nacional da forma como está, vocês estão achando que isso é o quê? A jurisdição de Adonai, Ulisses, contra o povo, para que o povo se arrependa. Nós precisamos enxergar isso à luz de Torá, para nós não acharmos que estamos numa luta fantasiosa na cabeça contra coisas que não se impõem nesse tipo de situação. Não se impõem. Mas agora, volta no livro de Ruth, capítulo 4, que esse texto aqui eu quero olhar com calma com vocês. Oi? Ciro deu o pontapé para a restauração de Jerusalém. Isso aqui é a nossa realidade, ó, Ruth capítulo 4. Essa aqui é a nossa realidade. Sabe por quê, Leomar? Porque isso aqui pode acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar, e nós seremos cobrados de agir como Boaz agiu aqui. Olha só o texto. Qual era a história aqui? Ruth era uma mulher viúva, filha de um hebreu que morava na terra dos Moabitas. Os dois filhos de Noemi, casados com mulheres moabitas, morando fora do território de Israel. Os dois meninos morrem. Noemi era viúva. O que a Torá diz? Que em situações onde mulheres casadas tornam-se viúvas sem filhos homens, qual é a obrigação? Está na paraxá dessa semana. Que a família cumpra a lei do levirato.
que diz que o parente mais próximo deve tomá-la por esposa, suscitar filhos para que o nome do falecido continue na terra. Não é essa a regra, a lei do levirato? Pois então, Boaz, quando identifica a situação, ele vê que ele não era o primeiro na hierarquia para remir Ruth. O que ele faz? Ele chama o que tinha direito primeiro e dá a ele a oportunidade de remir Ruth. Nós vamos ler aqui agora, isso aí. Olha o verso 1 do capítulo 4. Boaz subiu à porta da cidade. Então ele conhecia a Torá com refino. Foi para o lugar correto, para a porta da cidade. Nós lemos isso hoje de manhã. E assentou-se ali. E eis que o resgatador que Boaz havia falado ia passando e disse: ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. E ele se virou e se sentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade. Ele forma um minyan, um coro de homens guardiões de Torá para julgar a situação. Assentai-vos aqui. E assentaram. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. E se não, declara-me para que eu o saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também tomarás da mão de Ruth, a moabita já viúva, para suscitar nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume em Israel quanto aos resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra a tu. E tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilom e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os irmãos e da porta da cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Eterno faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel, como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Eterno te der desta jovem. Uma lei da Torá não cumprida, você chama um quórum de testemunhas válidas e bota a questão para pleito. Essa é uma necessidade vital para uma comunidade sobreviver. E o grande problema é que muita gente se recusa a fazer parte deste tipo de situação. Porque não teme Torá, porque não quer conflito com o irmão, porque não quer cara feia, porque não quer isso e aquilo. Quando, na verdade, aquele que ama a Torá faz isso de bom grado e com leveza, porque sabe que tem o respaldo jurídico da Torá para fazê-lo. Só tem um detalhe: nenhum dos 10 homens e nem Boaz poderia ter no seu histórico um pleito similar, o qual eles tenham falhado. Presta atenção. Nem Boaz, nem os 10 homens poderiam ser acusados de participar de uma jurisdição envolvendo a lei do levirato, se um deles deixou de cumprir a lei do levirato em sua vida. Lembra do que nós lemos pela manhã? Os envolvidos no julgamento não podem ter afeição a nenhuma das partes ou comprometimento no ato do julgamento. Vamos entender isso aqui melhor? Nós não devemos confundir a aplicação comunal da justiça divina
com a autodeclaração. Esse aqui é o grande perigo da situação dessa jurisprudência. Fazendo a si mesmo passar como um visionário e detentor da luz divina numa tentativa de autoafirmação para exercer esta jurisprudência da Torá. Eu não posso, vou repetir, me autoproclamar um visionário para me autoafirmar capaz de julgar uma situação. Eu não posso. O texto da Torá que nós estamos estudando hoje, no capítulo 18, diz que, quando entrares na terra que o teu Elohim te der, não aprenderás a fazer conforme a abominação daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Então não é por uma autoproclamação de visionário, de profeta, ou de receber uma revelação do Eterno que as coisas funcionam. Nós temos que ter aqui, Leomar, a solidez e a adesão a um cumprimento de mandamento, e isso, tornando-se público, ganhar validade onde ele é aplicado. Porque muita gente coloca, entre aspas, pressão sobre o outro, dizendo, porque Deus me mostrou, porque Deus me falou, num ato de autoproclamação, quando na verdade você deveria dizer, a Torá diz, a Torá ordena, a Torá... Dê a palavra ao indivíduo, dê a Torá para que ele se sinta constrangido a cumprir o mandamento, mas não venha querer exercer o papel de acusador, juiz e advogado. Parece, com o nosso problema nacional e atual. Não funciona assim. Essa aqui é uma jurisdição específica, Leomar, onde o testemunho daqueles 10 homens tinha valor jurídico para dizer se o fato se consumou ou não. Mas não houve interferência dos 10 mais Boaz na ação em si. A ação depende da parte a qual está sendo confrontada com a Torá. Eu não posso, por exemplo, se você vai julgar um caso de adultério, primeiro, as testemunhas e o juiz não pode ser envolvido em adultério, porque senão não faz sentido. Eu não posso ter tendência de abonar uma parte ou a outra, ou seja, partidarismo no juízo também não pode. E qual é o outro aspecto? Que eu tenho que dizer ao indivíduo o que diz a Torá, as consequências do ato, e ele por si só tem que se convencer a querer se absolver da situação. Eu não posso querer dizer assim, se você não for, você isso. Tratar o tema como uma questão pessoal de um convencimento meu a você. Não, ele tem que temer Torá. Ele tem que se constranger pelo mandamento dito a ele. Esse que é o ponto alto. O que constrange o homem não é aquilo que ele vê, mas é o que ele... O texto de Atos 15 diz, porque Moisés era lido e ensinado em todas as sinagogas a cada Shabat. Se nós olharmos dentro de um contexto de rito judaico, de serviço da Torá, ele é infinitamente mais auditivo do que visual. Porque se nós formos olhar dentro de um rito ortodoxo, a cada sábado nós entraríamos aqui e seria lido as 7 aliot de cada paraxá durante todo o sábado. Então a maior parte do tempo você deveria estar sentado ouvindo o juiz Moisés ser proclamado, e ouvindo, e ouvindo, e ouvindo, e ouvindo. Aí nós vamos entrar na questão que ficou pendente, mas Marcelo queria perguntar alguma coisa. Hein, Marcelo, aquela hora você queria perguntar? Isso, aham. Aham. Para que o nome dele desapareça sobre a terra. Isso, a lei do levirato.
Hoje. Como que isso se dá? Do mesmo jeito que se dava no passado. Só que hoje existem questões de poligamia que não são aceitas. Se você olhar dentro da sociedade primitiva em Israel, uma situação dessa era apto que o homem casado ele levirasse a cunhada viúva, independente dele já ser casado. Nos dias atuais fica bem complicado a gente tratar a questão nesses termos. Mas lembre-se que a Torá ela não é exclusivamente uma lei física. Quando nós falamos de remir uma pessoa e a manutenção do nome, não quer necessariamente dizer que o sustento desse nome se dará por meio de um matrimônio físico nesse aspecto. Mas dentro do que é uma sociedade conduzida exclusivamente por Torá, isso seria um rito natural de ser cumprido. No Brasil hoje, se você fizer isso, você é acusado de poligamia. Então você não pode ser cobrado de algo que você vai ter que cometer uma ilicitude para poder fazer. Por isso que o sopro sagrado nos guia para nos dar a oportunidade de cumprir mandamentos dentro daquilo que Adonai nos proporcionar fazer. Existem limites para nós e muitas vezes muito em cima das nossas próprias imaturidades, entendeu? Mas é um tema que não é tão simples assim não, porque depende do meio social ao qual nós vivemos, porque isso tem uma interferência nos dias atuais. Não que o mandamento não seja passível de cumprimento, mas dentro desses aspectos que envolvem, por exemplo, uma ilegalidade. Os rabis, eles sabem lidar com isso muito bem, e isso daí é muito pacificamente resolvido, tá? Dentro desse aspecto. A excelência, prestem atenção aqui nesse detalhe. A única exceção à excelência da descentralização jurídica se dá em um aspecto só. Em todo o tempo nós estamos batendo na tecla que a justiça ela é descentralizada. A justiça ela é descentralizada porque ela contempla cada indivíduo na sua realidade. Sim, existe apenas um fato que na paraxá de hoje, no capítulo 18, do verso 15 em diante, nós vamos precisar entender porque ela particulariza a função messiânica prevista pela Torá. O Messias tinha sobre ele a capacidade de confluir todas as jurisprudências permitidas pela Torá. O Messias conflui sobre ele a jurisprudência real, profética, sacerdotal e individual, comunal. Olha o texto aqui, capítulo 18 de Deuteronômio, verso 15. O Eterno teu Elohim te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Quando ele suscitar esse do meio de Israel, que ele se erguer semelhante a Moisés, aí eu venho com a pergunta: qual é a semelhança? Qual é a semelhança com Moisés que esse enviado, esse profeta vai ter? O aspecto jurídico que pairava sobre Moisés. Sobre o Messias está, Leomar, o arcabouço da Torá sem risco de desconhecimento. Ele conhece toda a legalidade da Torá. Ele é apto para julgar a instância comunal, sacerdotal, profética e real. Só ele. O Leomar veio com uma pergunta para a gente de manhã, sobre o que ele vai falar no casamento amanhã. E a resposta é: Davi era a sombra dessa confluência. Ele era a sombra dessa confluência. Eu não vou adiantar porque ele vai ensinar isso no casamento amanhã. Então quem estiver no casamento vai conseguir entender melhor. Mas guardem, Davi, ele era, entre aspas, tá? A sombra messiânica que viria para confluir em um só homem todos os aspectos jurídicos que a Torá tem disponível para julgar qualquer situação. Porque Davi, vai ser dito de Yeshua, ele é o filho de Davi. A referência entre a genealogia real é que ele era filho de Davi.
Não diz que ele era filho de Salomão, que ele era filho de Ade, ele era filho de Davi. Então Davi expressava uma sombra daquilo que viria a ser aquele que traria sobre ele todo o aspecto legal da Torá em seu poder. A excelência sobre este profeta, no caso aqui Yeshua, apontará um novo tempo para a humanidade como um todo. Assim como Moshe foi para Israel um particular pioneiro, quem foi o legislador de Israel quando a Torá chegou? Moisés. Ninguém mais. Moisés. Moisés era o arcabouço legal encarnado em meio a Israel. Este profeta, semelhante a Moisés, será tal qual para a humanidade. A diferença é essa. Ele vai ser o legislador da humanidade. Ele julga a humanidade. Ele amplia a penetração de Torá, Leomar, em todos os 4 cantos do globo terrestre. Sim. Ele exaltará a essência jurídica da Torá, onde ela é mais rara nos dias atuais e onde ela deveria ser mais almejada por nós. Aonde que o Messias vai trabalhar a jurisprudência da Torá? Naquele lugar que nem eu nem você gostamos que ela chegue. E ao rei, quem não quer apelar ao rei? Quem não quer, Leomar, ter aquele conflito com o profeta, com o sacerdote? Tem gente aqui que botaria um tapete vermelho para ir atrás de qualquer uma dessas 3 instâncias. Mas o Messias terá por característica trazer a jurisprudência da Torá para você e para mim. Réis mortais que ninguém sabe que existe. Ele vai equiparar a justiça de forma única sobre a face da terra, independente de país, de língua, de condição social, de idade. Ele vai fazer o que a gente lê no texto de Shabat todo sábado. A força do rei é o seu amor é isso que sustenta ele como Messias. É o amor dele pela justiça. Conforme nos ensina a casa de Israel, os portões de uma cidade são suas aberturas, e por ali devem adentrar as determinações deferidas pelos juízes e comissários, mesmo elas não sendo compreendidas ou até aparentemente inaceitáveis. Aqui que nós vamos finalizar a questão. Esse princípio visa ensinar o homem que o seu próprio ser deve se abrir para os julgamentos emanados da Torá, sendo essas aberturas da alma os portões de entrada metaforicamente escritos no texto sagrado. Dessa maneira, os 5 sentidos humanos viabilizam a penetração tanto da Torá quanto de qualquer outra forma humana de sensação, experiência ou descoberta. Aqui que está o perigo. Qual que é o salmo que a gente fala que a gente vai botar guardas nas tuas portas, nos teus muros, ó Jerusalém? Não tem um salmo? Qual? Não, mas tem um salmo que a gente canta. Tem um salmo que a gente canta que botará guarda sobre teus muros, ó Israel, ou Jerusalém, se eu não me engano. Nós não podemos ficar pensando, Leomar, que vai ficar 2 indivíduos com um fuzil na porta de entrada da cidade velha, Ulisses, vigiando a cidade. O texto da Torá não é limitado a isso. Botar guardas nas portas é nós sabermos julgar à luz de Torá aquilo, Benjamim, que eu ouço, que eu vejo, que eu provo, que eu cheiro e que eu sinto. O tempo inteiro isso precisa ser julgado. Eu não vou falar o nome dele não, mas eu batia muito no indivíduo aqui dentro, por causa de um HD externo que ele tinha, que eu acho que ele não tem mais. Metade do HD externo, músicas da Torá, e a outra metade, Larissa, todo o resto. E eu brincava muito com ele, falava assim, tem a divisão entre céu e inferno muito perto aqui, brincando com ele sobre isso. Quanto mais eu me exponho àquilo que é Torá, mais resultado de Torá eu tenho na minha vida. Quanto mais eu me exponho ao que não é Torá,
menos resultado de Torá eu trago na minha vida. E olha que eu estou tendo cuidado de dizer que não Torá não é necessariamente algo profano, tá? Porque existem as coisas comuns que não são profanas, mas que também não são Torá. A exposição do ser humano, de acordo com os estudiosos, aí o Leomar falou isso no sábado passado, a aprendizagem envolvendo os 5 sentidos ocorre 83% através da visão. É absurda a predominância da visão naquilo que nós determinamos. Não é à toa que uma criança hoje, Benjamin, hoje os filhos que nascem dos últimos 10 anos para cá, foi pensado em como atingir uma geração que nascia. A sua geração, Lucas. A geração do Lucas, a geração do Miguel, a geração do Isaac, do Cauã. 30 anos antes dessa geração nascer, um homem falou: eu preciso atingir uma geração. E aí ele começa a pegar bebês de 1 ano de idade e começa a estudar os movimentos mais primitivos de um bebê. E ele procura entender qual é o meio mais simples de estimular a atenção de um bebê. Ele descobre que a visão é predominante e que o dedo indicador já faz movimentos que determinariam hoje aquilo que todo mundo tem na mão, o jeito que a gente rola o celular, no iPad e qualquer coisa. Pensando 30 anos à frente, ele estudou as crianças dessa geração que nasceriam e deram a essas crianças o meio para que a informação que ele quer passar chegue com mais facilidade. Foi isso que o Steve Jobs fez. O dono da Apple, que morreu com câncer de pâncreas. Ele pensou em como atingir uma geração e ele foi bem sucedido, né? Qualquer criança de 1 ano hoje que você der um celular, ela liga, desliga, bloqueia, desbloqueia, faz tudo com o telefone. É inato. Não é porque a criança é muito inteligente. Aí tem gente ainda com a cabeça de minhoca que fala assim: nossa, como meu filho é inteligente, com 1 ano ele já liga e desliga o telefone. Não, cara pálida. Alguém analisou os filhos de outros em gerações anteriores e viu como atingi-los. Aí hoje são todos reféns do bendito do telefone. Todos. Todos. Isso é proporcionar um estímulo não Torá premeditado para atingir uma geração. Porque eu tenho certeza que não estava nos planos dele ensinar Torá pelo celular para essas crianças. Não estava. Ah, mas eu baixei a Bíblia online no meu celular. Morde aqui para ver se dói aqui, ó. Morde aqui para mim. Se eu pegar todos os jovens a menos de 20 anos que estão aqui, der um celular para eles acompanharem o ensino que está sendo dado nessa casa a cada sábado pelo celular, 21 vão fugir da Bíblia online e vão fazer outra coisa durante o ensino. De 20, 21 vão fugir disso. Vamos olhar o que a Torá fala sobre isso? Visão, 83%. Audição, 11%. Olfato, 3,5%. Tato, 1,5%. Tá bom? 83%. Olha o que a Torá fala sobre isso. Olha o que a Torá fala sobre isso. Abre lá Mateus capítulo 6. E deixa eu dar uma informação interessante para vocês. Antes da era do celular, tem o quê? 30 anos o celular, mais ou menos? Por aí, né? Nessa faixa. Antes da era do celular, a visão correspondia a 60%, 65%. Aumentou em 20% o consumo sensorial da visão por causa dessa encrenca que a gente tem na mão hoje. E vai bater perto dos 100% daqui a pouco. Muito perto dele. Vamos ver a Torá subsidiando que as nossas portas de entrada do ser são os 5 sentidos. Mateus 6,22 diz: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Então está dizendo que o olho influencia no comportamento, correto? Então tá bom.
Gênesis 27, 27. Eu vou ler para vocês aqui, para a gente adiantar. Ele se chegou e o beijou. Jacó beija Isaac. Isaac já estava cego. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Eterno abençoou. Ele, pelo cheiro, ele reconheceu Esaú, mas na verdade era Isaac com a pele de animais sobre ele. Então, o olfato interferiu ou não interferiu na decisão de vida de Isaac? Nesse caso, para o bem, né? Venhamos e convenhamos, assertiva a situação. Mas interfere ou não interfere? Ok. Jó capítulo 6, verso 30. Depois vocês vão anotando e olha com calma. Há iniquidade na minha língua? Jó perguntando. Não pode o meu paladar discernir coisas perniciosas? O paladar do homem é capaz de discernir coisas perniciosas. Mas como, Leonardo? Se a Torá diz para não comer camarão, e eu boto o camarão na boca, um princípio básico de separar o puro do impuro, vocês estão achando que aquilo que eu comer de porcaria que o mundo me oferece, não necessariamente porcaria física, não vai impactar minha alma também? Olha lá, 2 aos Coríntios, capítulo 6, verso 16. Que ligação há entre o santuário de Elohim e os ídolos? Porque nós somos santuário do Elohim vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Elohim e eles serão por povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-os. Paulo falando sobre separar o santo do profano. Diz o Eterno: não toqueis em coisas impuras. Eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis por mim filhos e filhas, diz o Eterno Todo-Poderoso. Se eu tocar uma mulher que não é minha, eu estou tocando algo que vai trazer dentro de mim um resultado negativo diante da Torá. Então o próprio toque, Benjamim, é capaz de transtornar uma reação tanto para o bem quanto para o mal. É porque eu não quis usar o mesmo texto, mas depois de sentir o cheiro de Esaú, ele também toca para sentir a pele peluda que Esaú tinha. Isaac, por duas situações ele passou. Isaías capítulo 28, vamos para o ouvido agora. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura lavra todo dia o lavrador para semear, ou todo dia sulca a sua terra e a esterroa? Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não se espalha o endro, não semeia o cominho, não lança nela o trigo em leiras ou cevada, no devido lugar ou a espelta na margem, pois Elohim assim instrui devidamente e o ensina, por meio da audição. Você vai aprender a plantar a terra aprendendo a ouvir a palavra de Adonai. Esse aspecto sensorial do ser humano, dos 5 sentidos, deve ser visto com menos banalidade que o atual e deveria ganhar áreas de prioridade se desejarmos construir uma vida sólida à luz da Torá. Se eu quero ter uma vida direita, uma vida enraizada, uma vida aprovada pela Torá, eu preciso respeitar os meus 5 sentidos, para que ali haja um juiz em cada uma dessas portas para determinar o que é bom e o que é mal. Por isso, pais, mães, não pensem 2 vezes se for necessário tirar o telefone e a internet dos vossos filhos. Tire. Será vida se eles não souberem usar bem. Porque eu não nego, tem que usar para banco, tem que usar para pegar Uber, tem que usar para fazer dever de casa, tem um monte de coisa. Eu não estou aqui dizendo que celular é só para coisa que vai trazer dano. Mas, assim como o olho, se o celular for definir a vida de um filho para o mal, tira o celular, faz a sua parte. Dá a ele Torá. Ele não vai gostar, vai fazer escândalo, vai fazer ameaças, mas tira dele. Para que o celular não seja o meio pelo qual o seu filho venha ter acesso ou acessar os sentidos
de forma negativa. É por meio dos 5 sentidos que o ensino e a aprendizagem adentram a mente e o coração do homem, constituindo sua essência mediante o que é absorvido. Alguém sabe me dizer, numa sala de aula, com 30, 40 alunos, qual é a forma mais efetiva de aprendizagem? É lendo, é escrevendo ou é ouvindo? Vou dar uma dica: podcast. O resultado de absorção da audição é muito mais eficaz do que o da visão ou de qualquer outra coisa. Você pode ter complementos, mas a audição dá ao homem a capacidade de absorção superior a qualquer uma delas. Mas aí vai ter gente que vai gritar assim: Leonardo, não concordo não. Quando eu leio uma coisa e vejo, eu não esqueço. Essa é uma resposta cerebral imediata, do imediatista. É aquele cara, Ulisses, que a prova está ali, ó, depois da porta. Ele está passando o olho no livro aqui, buf, ele entra, faz a prova e acerta. Mas ele não absorve conhecimento. Ele faz a prova, consegue a nota, mas ele não, se você perguntar daqui a uma semana para ele, ele não absorveu aquilo. Não funciona assim. Não funciona. Observe esse detalhe aqui. Entretanto, cabe ao homem fazer desse momento de aprendizagem uma oportunidade de selecionar o que deseja usar como matéria-prima de suas ações, reações, desejos e sentimentos. Olha só que coisa tensa. Dessa forma, ao julgarmos e guardarmos as entradas, definimos o resultado do processo interior antes mesmo dele acontecer. Vocês entenderam isso aqui? Se eu selecionar no ato da porta de entrada a matéria-prima do que eu absorvo, o resultado é definido no ato da absorção. Eu vou dar um exemplo. Se eu pego uma criança de 8 anos de idade, que mora num bairro muito violento, e eu exponho essa criança a ver violência frequentemente, sem ensiná-lo que aquilo ali é um procedimento errado à luz da Torá, pode demorar 1 ano, 2, 3 ou 10, mas ele vai ser violento em algum momento da vida dele. Porque o olho dele ficou exposto à violência. A matéria-prima era violência. O que ele vai gerar? Violência. A matéria-prima define o resultado da equação. Se a matéria-prima é Torá, qual é o resultado da equação? Justiça. Atos aprovados por Adonai. Aí nós vamos fazer agora aqui uma outra tentativa. 7 dias na semana. Quantos dias desta semana, não vou nem falar dias, quantas horas da semana nossos filhos são expostos à Torá? E quantas horas da semana nossos filhos são expostos a tudo que não é Torá? Não estou nem dizendo que são coisas ruins, mas ao que não é Torá. Se eu restringo o meu filho a estar aqui falando de Torá com ele durante o serviço da manhã, a oficina à tarde e o arvit, a proporção é desumana com a criança. A criança nunca vai ter um resultado satisfatório. Se ele é bombardeado por 95% das horas da semana dele com coisas que não são Torá, e você só dá 5% do tempo dele de Torá, está muito desigual. Por isso que o Shema diz assim: ensinai andando pelo caminho, assentado na mesa. Ou seja, toda oportunidade do cotidiano que você tiver chance de falar Torá a alguém, seja seu filho, seu irmão, seu pai ou sua mãe, fale. Aproveite. Vai trazer resultado. É muito simples eu ficar. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevot Malchuto, Leolam Vaed, ouve ó Israel, blá 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 blá. E aí quando o meu filho chega perto de mim, eu falo: toma aqui o bonequinho para brincar. Toma a bicicleta. Olha o desenho. Ó, vai brincar com seu primo.
Não tem como o menino entregar um resultado satisfatório. Não tem. A matéria-prima dada é a definidora do resultado da equação. Se você pega a Torá e distorce pelo viés cristão, judaico, muçulmano, espírita ou qualquer coisa, o resultado é insatisfatório. Porque a matéria-prima foi adulterada. Pega quem tem 30 anos, 40 anos de religião, seja ela qual for, e tenta botar ele para viver à luz de Torá. A Torá do Messias, né? Tenta, para ver a dificuldade. 40 anos exposto, Leomar, ó. Todo domingo, de manhã, de tarde e de noite. A matéria-prima foi adulterada. Se privilegiarmos a Torá, o resultado será diretamente proporcional à essência divina adquirida. Mas, do contrário, quando renegamos e buscamos alternativas, o nosso resultado é o oposto. O Messias é o referencial para esse estilo de vida pautado em Torá, visto que ele expressa as palavras do salmista em seu testemunho, dando a ele a chancela de ser reconhecido por Moisés como o inspirado após mim. É o Messias. O Salmo capítulo 1, verso 2 diz assim: antes, o meu prazer está na Torá do Eterno, e na sua Torá medito de dia e de noite. O homem é incansável, de dia e de noite. É Torá ao acordar, é Torá ao trabalhar, é Torá na hora de comer, é Torá na hora de voltar para casa e Torá para dormir. E se der bobeira, Leomar, ele tem Torá durante o sono, porque a Adonai ainda fala com ele dormindo. Abre João capítulo 8. Já vou encerrar já. Verso 2. João, capítulo 8, verso 2. Brit Hadashah. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinavam. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Yeshua: nós estamos aqui diante de um dilema, Leomar. E Yeshua aqui foi trazido a uma jurisprudência. Adultério, pego em flagrante, a Torá tem uma norma específica para lidar com isso. Qual é a norma? Apedrejamento, correto? Alguém tem dúvida disso? Não. Qual era a instância requerida do Messias nesse momento? Eles levaram ao rei, eles levaram ao profeta, eles levaram ao sacerdote ou levaram um homem comum da sociedade? Se perguntem para a gente raciocinar no final com isso aqui. Porque vocês concordam que eles levaram para um julgamento? Só tem 4 instâncias. Qual era a instância que o Messias estava sendo colocado ali à prova? Eles criam que o Messias era o Messias? Eles criam que ele era o rei de Israel? Que ele era profeta? Os saduceus e fariseus achavam que ele era profeta? Consideraram ele um homem comum. Presta atenção. Comunal. Por que era comunal? Pelas testemunhas presentes em praça pública. Presta atenção, hein? Presta atenção. Isso aí. Aqui, mestre. Esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na Torá nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Ele está confrontando a legislação mosaica com a legislação própria de Yeshua. Eles queriam ver se havia divergência ou concordância. Isto diziam eles, tentando-o
para terem do que o acusar. Então, a intenção era apenas gerar uma acusação contra Yeshua e não reconhecer o seu respaldo jurídico da questão. Eles só queriam pegar Yeshua numa questão que levasse o próprio Yeshua à sentença. Então não havia reconhecimento real, sacerdotal ou profético nenhum. Então o homem comum Yeshua, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Yeshua se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem o pecado, não é pecado da forma abstrata, era o pecado de adultério, porque o texto está dizendo que as testemunhas, para testemunharem a respeito do fato, não poderiam ser culpadas do mesmo crime. Concorda comigo? Então, qual era o pecado que Yeshua botou eles contra a parede? Se não tem nenhum adúltero aqui no nosso meio, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Aí eles começaram a ver que ele tinha legislação profética, sacerdotal e real. E tornando-se a inclinar, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, olha só isso aqui que fantástico, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Tudo adúltero. Yeshua trouxe o que aqui? Parashá Shofitim. Julga a você mesmo antes de querer estabelecer um determinado juízo e numa questão pública. Ficando só Yeshua e a mulher no meio onde estava. Sobraram dois. Erguendo-se Yeshua e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou: mulher, onde estão todos aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Adom. Ela rapidamente fez a leitura e viu: é profeta, é rei e é sacerdote. Então lhe disse Yeshua: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Yeshua era partidário do adultério e por isso ele não julgou a mulher? O que isentou Yeshua da responsabilidade de julgar a mulher? Se ele era rei, se ele era sacerdote, se ele era profeta e também um homem comum, o que o impediu de julgar? Porque ele era também refém do adultério? Tá, por causa do testemunho, é válido, mas tem uma coisa que antecede o testemunho. Porque deveria ser tratado o adúltero e a adúltera. Ele perfeitamente viu que a legislação não estava completa, portanto, a pena não poderia ser aplicada. Simples assim. Não tinha pleito. Os acusadores eram adúlteros. A adúltera não foi trazida junto com quem ela foi pega em flagrante. Não tem processo. Vai, não peques mais. Esse é Yeshua. O juiz não pode julgar parcialmente. Onde estava o homem que se deitou com ela? Se os dois culpados não estão presentes, não pode haver sentença. Ele era o único justo e ele agiu justamente, porque o comprometimento dele não era com a indivídua, era com a Torá. E a Torá diz que se não estiver o homem e a mulher pegos em adultério, não há processo contra ninguém. Ela era inocente? Não. Mas ela não era submetida à pena por falta da outra parte. Nós estamos aptos a fazer isso? A César o que é de César, a Elohim o que é de... Nós estamos aptos a fazer isso? Não. Mas somos capazes? Sim. Qual era a questão aqui envolvendo Yeshua? O que foi, Leomar, responde para mim. O que atingiu aqueles homens que estavam acusando a mulher de adultério? O que Yeshua usa para atingi-los a ponto de fazê-los
abandonar a situação. A palavra que ele lançou. Aos olhos deles, ela foi pega visualmente em adultério, concorda, Ulisses? O adultério foi visto. Mas o que determinou a sentença? A palavra de Moisés que chegou aos ouvidos deles. Vamos encerrar lá em Gênesis capítulo 3 para a gente entender isso? Tem que ser os dois. Tem que ser pego em flagrante o homem e a mulher e levados ambos ao juiz para ser julgado. Na porção dessa semana em Levítico, acho que é capítulo 20, se eu não me engano, verso 10, capítulo 20, verso 10, diz de forma clara isso. Porque o fato era que a interpretação da lei de Moisés aos olhos deles não era a lei de Moisés que os ouvidos deles receberam quando Yeshua falou. Aqui está o problema. Nós queremos ter todas as opções de tradução da Torá, queremos ter o domínio sobre a língua hebraica, para que os nossos olhos determinem o que é e o que não é. Quando o texto sagrado diz que, mas quando ele vier, o sopro da verdade, ele vos falará. Quando alguém fala, o outro, a condução não é pela visão que domina 83% do nosso sensorial, mas é pelo que nós ouvimos. Aonde houve esta inversão? No Éden. Por que nós somos expostos hoje a uma parte sensorial hiperestimulada que deveria estar em seu devido lugar? Porque o Éden inverteu o valor sensorial primário que o homem se relacionava com Elohim. Por quê? O texto vai dizer, Elohim na viração do dia vinha e falava com o homem, e o homem ouvia. A partir do momento que o homem deixou de ouvir e ele viu, ele substitui o valor da audição pelo da. Só que nós assumimos um problema que o Criador não nos deu no princípio. Nós temos que lidar com a consequência dos nossos atos. Simples para entender. Você tem um relacionamento, Ulisses, extraconjugal ou de um relacionamento não oficial com uma menina, com uma mulher, eu, você, qualquer homem. E nasce um filho. Não tem como se livrar do filho. A criança nasceu. Você vai olhar para ele e lembrar do seu pecado e da moça o resto da vida. Mas a criança não é culpada. Se nós lá atrás, por meio de Adão, trocamos o privilégio da audição, porque imagina se a audição fosse 83%, para ouvir Torá, Ulisses, 83%, em lugar dos 11% que ela ocupa hoje. E 11% fosse só a visão, ia quebrar todas as empresas de celular, computador, tablet e tudo. Quem ia ganhar dinheiro era o pessoal de fone de ouvido, concorda? Que a gente já está mais preocupado em ouvir do que ficar procurando o que ver. Mas nós assumimos o dano a partir do momento que nós herdamos do nosso pai Adão a escolha. Olha aqui no texto. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o eterno Deus tinha feito. E esta disse à mulher. A serpente vai tocar no ponto sensorial, presta atenção, hein? Não comereis de toda a árvore do jardim. Qual é o primeiro sentido esboçado pela serpente? O palá, que representa 1,5% do nosso uso sensorial. Elohim disse, não coma. Ok. Respondeu a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Ela confirma
que o paladar é autorizado, com exceção do fruto proibido ali. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Elohim: não comereis dele, nem nele tocareis, senão morrais. Elohim proibiu de tocar o fruto? Só disse que não podia comer. Quando a serpente observa a flutuação entre paladar e tato, ela viu a fragilidade que ela poderia atingir o homem. O homem está falando que não pode tocar, mas eu sei que Elohim disse que só não podia. O homem ainda não sabia lidar com a parte sensorial, porque ele não era exposto ao pecado. Então a serpente diz à mulher: certamente não morrereis. Libera os seus desejos sensoriais, porque não há morte por trás disso. Vê o que quer ver, ouve o que quer ouvir, come o que quer comer, toca o que quer tocar, não dá em nada. Não morrereis. Porque Elohim sabe que no dia em que comerdes do fruto, os vossos olhos se abrirão. Aqui doeu na gente. Nós, por meio do pecado e da desobediência à voz de Adonai, nós ganhamos o presente de ter os nossos olhos ultra estimulados, quando na verdade o previsto era que eles ficassem bem murchinhos. E sereis como Elohim, conhecendo o bem e o mal. Mais à frente aqui no Deuteronômio, nós vamos ver Moisés, é capítulo 29 ou 30, que ele vai falar assim: eis que põe diante de vós o bem e o mal, a vida e a morte. Parece com essa questão do Éden. Para nós cairmos, os nossos olhos viram o bem e o mal. O fruto que nós não poderíamos da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós fomos e tomamos. Para nós retornarmos para Elohim, a Paraxá vai dizer: ouça as palavras da Torá de Moisés. Eis que ponho diante de vós a vida e a morte, o bem e o mal. Nós voltamos à mesma escolha do Éden. Só que dessa vez, conduzidos pela audição, Moisés diz assim: escolhe a vida. O caminho que nos levou a pecar é o mesmo caminho de volta que nos levará à redenção, a escolha. Só que, na hora de escolher, Mateus, se você for pelo que você vê, eu e você vamos cair. O retorno se dá pela audição. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Had. Mestre, qual é o maior dos mandamentos? O maior dos mandamentos é senão: ouve, ó Israel, o eterno teu Deus é. Ele vai lá na audição, ouve. Quando nós caímos por causa o Éden determinou que o mecanismo de adesão a Adonai foi trocado pelo homem no ato do pecado. Por isso que nós somos 83% sensibilizados pela visão. E o retorno é Shema Israel. Shema Israel. Shema Israel. Ouve. Não é escuta, é ouve. Ouve significa cumprir, aderir, comprometer-se. Nós não temos outra opção. Se nós quisermos viver uma vida à luz de Torá, nós temos que sensibilizar muito mais a audição para ouvir a palavra de Adonai, do que querermos com qualquer outro dos nossos sentidos resolvermos a nossa questão. A audição é o sentido primário de maior valor no Éden. O homem primitivo formado do barro tinha por premissa ouvir Adonai. Você vai ver aqui que todos os 4 outros sentidos, o tato, o paladar, a visão e o olfato, são tratados pela serpente aqui no Éden, menos a audição. O que era mais precioso está implícito. Olha o que o texto vai falar aqui, verso 7.
Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Uai, o fato de ter comido da árvore denotou uma consciência de nudez que não existia antes? Sim. A partir do momento que eu tenho um conceito o qual eu não era apresentado, eu tenho o desejo de conhecê-lo. E aí vem a história humana, usando a visão como o meio pelo qual você mais se estimula. Vendo, 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 vendo e vendo. Por isso que a paraxá da semana passada chamava-se veja. Mas ver por meio dos olhos de Adonai. Uma visão futura, uma visão profética, não a visão que nós estamos acostumados no nosso cotidiano. A definição aqui, olha só aqui, continua o texto aqui, verso 8. E ouvindo a voz do Eterno que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Eterno entre as árvores do jardim. Mas chamou o Eterno Elohim ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. Quem te mostrou que estava nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comeste? Não me ouviste? Vocês observaram que no detalhe implícito do texto, continua dizendo que o homem não viu a Deus, mas ele continuou ouvindo, mas limitado e progressivamente perdendo a capacidade de ouvir, porque os olhos implicavam na vergonha da nudez. Porque tudo que eles viam era novo, estimulava mais do que a própria voz divina que se manifestava a eles no Éden. Adonai não seria visto de qualquer forma, porque a Bíblia diz que ele é espírito. Como é que eu quero crer em algo que eu não vejo? Não é essa a pergunta? Mas o vento está por aí, mas eu não vejo o vento. Eu ouço, eu sinto, eu vejo o resultado das folhas caindo por causa dele, mas eu não vejo. Até o cheiro do vento às vezes. Vocês entendem que nós trocamos uma premissa básica por uma outra não essencial? Nos dias de hoje, nós só retornaremos por meio da Torá e adquiriremos a vida eterna se nós lutarmos para inverter o processo de absorção da Torá por meio da audição e começarmos a estimular menos a nossa visão. Mas em cada porta sensorial nossa, audição, olfato, tato, paladar e visão, precisa ter um juiz julgando o que eu determino que me influencia, do que eu determino do que é a matéria-prima daquilo que eu vou trazer como resultado. Andai-vos prostituindo. Ele coloca a visão como o maior vetor de prostituição do homem. Exatamente porque nós trocamos a audição pela visão lá no Éden. Que o Eterno nos abençoe, nos dê um resto de Shabat em paz e tenhamos uma semana abençoada. Shabat Shalom.